crime do professor de matemática, de Clarice Lispector, voz Iba Mendes. Quando o homem atingiu a colina mais alta, os sinos tocavam na cidade embaixo. Viam-se apenas os tetos irregulares das casas. Perto dele estava a única árvore da chapada. O homem estava de pé, com um saco pesado na mão. Olhou para baixo com os olhos míopes. Os católicos entravam devagar e miúdos na igreja, e ele procurava ouvir as vozes esparsas das crianças espalhadas na praça. Mas, apesar da limpidez da manhã, os sons mal alcançavam o planalto. Via também o rio que de cima parecia imóvel e pensou: é domingo. Viu ao longe a montanha mais alta, com as escarpas secas. Não fazia frio, mas ele ajeitou o paletó, agasalhando-se melhor. Afinal, pousou com cuidado o saco no chão. Tirou os óculos, talvez para respirar melhor, porque com os óculos na mão respirou muito fundo. A claridade batia nas lentes, que enviaram sinais agudos. Sem os óculos, seus olhos piscaram claros, quase jovens, infamiliares. Pôs de novo os óculos, tornou-se um senhor de meia idade e pegou de novo no saco. Pesava como se fosse de pedra, pensou. Forçou a vista para perceber a correnteza do rio, inclinou a cabeça para ouvir algum ruído. O rio estava parado e apenas o som mais duro de uma voz atingiu por um instante a altura. Sim, ele estava bem só. O ar fresco era inóspito, ele que morava numa cidade mais quente. A única árvore da chapada balançava os ramos. Ele olhou-a, ganhava tempo, até que achou que não havia por que esperar mais, e no entanto aguardava. Certamente os óculos o incomodavam, porque de novo os tirou, respirou fundo e guardou-os no bolso. Abriu então o saco, espiou um pouco, depois meteu dentro a mão magra e foi puxando o cachorro morto. Todo ele se concentrava apenas na mão importante, e ele mantinha os olhos profundamente fechados enquanto puxava. Quando os abriu, o ar estava ainda mais claro, e os sinos alegres tocaram novamente, chamando os fiéis para o consolo da punição. O cachorro desconhecido estava à luz. Então ele se pôs metodicamente a trabalhar, pegou num cachorro duro e negro, depositou-o numa baixa do terreno, mas como se já tivesse feito muito, pôs os óculos, sentou-se ao lado do cão e começou a observar a paisagem. Viu muito claramente e com certa inutilidade a chapada deserta, mas observou com precisão que, estando sentado, já não enxergava a cidadezinha embaixo. Respirou de novo, remexeu no saco e tirou a pá, e pensou no lugar que escolheria, talvez embaixo da árvore. Surpreendeu-se refletindo que embaixo da árvore enterraria este cão, mas se fosse o outro, o verdadeiro cão, enterrá-lo-ia na verdade onde ele próprio gostaria de ser sepultado, se estivesse morto, no centro mesmo da chapada, a encarar de olhos vazios o sol. Então, já que o cão desconhecido substituía o outro, quis que ele, para a maior perfeição do ato, percebesse. Então, já que o cão desconhecido substituía o outro, quis que ele, para a maior perfeição do ato, recebesse precisamente o que o outro receberia. Não havia nenhuma confusão na cabeça do homem. Ele se estendia a si próprio com frieza, sem nenhum fio. Ele se estendia a si próprio com frieza, sem nenhum fio solto. Em breve, por excesso de escrúpulo, estava ocupado demais em procurar determinar rigorosamente o meio da chapada. Não era fácil, porque a única árvore se erguia num lado e, tendo-se como falso centro, dividia assimetricamente o planalto. Diante da dificuldade, o homem concedeu. Não era necessário enterrar no centro. Eu também enterraria o outro, digamos bem onde eu estivesse neste mesmo instante em pé. Porque se tratava de dar ao acontecimento a fatalidade do acaso, no mesmo plano das crianças nas praças e dos católicos entrando na igreja. Tratava-se de tornar o fato ao máximo visível à superfície do mundo, sob o céu. Tratava-se de expor-se e de expor um fato, e de não lhe permitir a forma íntima e impune de um pensamento.
A ideia de entrar o cão onde estivesse nesse mesmo momento em pé, o homem recuou com uma agilidade que seu corpo pequeno e singularmente pesado não permitia, porque lhe pareceu que sob os pés se desenhara o esboço da cova do cão. Então ele começou a cavar ali mesmo com pá rítmica, às vezes se interrompia para tirar e de novo botar os óculos, suava penosamente, não cavou muito, mas não porque quisesse poupar seu cansaço, não cavou muito porque pensou lúcido. Se fosse para o verdadeiro cão, eu cavaria pouco, enterrá-lo-ia bem à tona. Ele achava que o cão à superfície da terra não perderia a sensibilidade, afinal largou a pá, pegou com delicadeza o cachorro desconhecido e pousou-o na cova. Que cara estranha o cão tinha. Quando com um choque descobrira o cão morto numa esquina, a ideia de enterrá-lo tornara seu coração tão pesado e surpreendido que ele nem sequer tivera olhos para aquele focinho duro e de baba seca. Era um cão estranho e objetivo. O cão era um pouco mais alto que o buraco cavado, e depois de coberto com terra seria uma excrescência apenas sensível do planalto. Era assim precisamente que ele queria. Cobriu o cão com terra e aplainou-a com as mãos, sentindo com atenção e prazer sua forma nas palmas, como se o alisasse várias vezes. O cão era agora apenas uma aparência do terreno. Então o homem se levantou, sacudiu a terra das mãos e não olhou nenhuma vez mais a cova. Pensou com certo gosto: acho que fiz tudo. Deu um suspiro fundo e um sorriso inocente de libertação. Sim, fizera tudo. Seu crime fora punido e ele estava livre. E agora ele podia pensar livremente no verdadeiro cão. Pôs-se então imediatamente a pensar no verdadeiro cão, o que ele evitara até agora. O verdadeiro cão, que agora mesmo devia vagar perplexo pelas ruas do outro município, farejando aquela cidade onde ele não tinha mais dono. Pôs-se então a pensar com dificuldade no verdadeiro cão, como se tentasse pensar com dificuldade na sua verdadeira vida. O fato do cachorro estar diante na outra cidade dificultava a tarefa, embora a saudade o aproximasse da lembrança. Enquanto eu te fazia a minha imagem, tu me fazias a tua. Pensou então, com auxílio da saudade: dei-te o nome de José para te dar um nome que te servisse ao mesmo tempo de alma. E tu, como sabes jamais que nome me deste? Quanto me amaste mais que te amei? Refletiu curioso. Nós nos compreendíamos demais, tu com o nome humano que te dei, e eu com o nome que me deste, e que nunca pronunciaste senão com um olhar insistente. Pensou o homem sorrindo com carinho, livre agora de se lembrar à vontade. Lembro-me de ti quando eras pequeno, pensou divertido, tão pequeno, bonitinho e fraco, abanando o rabo, me olhando, e eu surpreendendo em ti uma nova forma de ter minha alma. Mas desde então já começavas a ser todos os dias um cachorro que se podia abandonar. Enquanto isso, nossas brincadeiras tornavam-se perigosas de tanta compreensão. Lembrou-se o homem satisfeito. Tu terminavas me mordendo e rosnando, e eu terminava jogando um livro sobre ti e rindo. Mas quem sabe o que já significava aquele meu riso sem vontade? Era todos os dias um cão que se podia abandonar. E como cheiravas as ruas, pensou o homem rindo um pouco. Na verdade não deixaste pedra por cheirar. Este era o teu lado infantil, ou era o teu verdadeiro cumprimento de ser cão, e o resto apenas brincadeira de ser meu? Porque eras irredutível, e abanando tranquilo o rabo, parecias rejeitar em silêncio o nome que eu te dera. Ah, sim, eras irredutível. Eu não queria que comesses carnes para que não ficasses feroz, mas pulaste um dia sobre a mesa, e entre os gritos felizes das crianças agarraste a carne, e, com uma ferocidade que não vem do que se come, me olhaste mudo e irredutível com a carne na boca, porque, embora meu, nunca me cedeste nem um pouco de teu passado e de tua natureza, e, inquieto, eu começava a compreender que não exigias de mim que eu cedesse nada da minha para te amar, e isso começava a me importunar. Era no ponto de realidade resistente das duas naturezas que esperavas que nos entendêssemos. Minha ferocidade e a tua não se deveriam se trocar por doçura. Era isso que pouco a pouco me ensinavas, e era isto também que estava se tornando pesado. Não me pedindo nada, me pedias demais. De ti mesmo exigias que fosses um cão,
De mim exigias que eu fosse um homem, e eu disfarçava como podia. Às vezes, sentado sobre as patas diante de mim, como me espiavas, eu então olhava o teto, tossia, dissimulava, olhava as unhas, mas nada te comovia, tu me espiavas. A quem irias contar? Finge, dizia-me eu, finge depressa que és outro, dá a falsa entrevista, faz-lhe um afago, joga-lhe um osso, mas nada te distraía, tu me espiavas, tolo que eu era. Eu fremia de horror quando eras tu o inocente, que eu me virasse e de repente te mostrasse meu rosto verdadeiro e eriçado, atingido, erguer-te-ias até a porta, ferido para sempre. Oh, eras todos os dias um cão que se podia abandonar, podia-se escolher, mas tu, confiante, abanavas o rabo. Às vezes, tocado pela tua acuidade, eu conseguia ver em ti a tua própria angústia, não a angústia de ser cão, que era a tua única forma possível, mas a angústia de existir de um modo tão perfeito que se tornava uma alegria insuportável. Davas então um pulo e vinhas lamber meu rosto com amor inteiramente dado e certo perigo de ódio, como se fosse eu quem, pela amizade, te houvesse revelado. Agora estou bem certo de que não fui eu quem teve um cão, foste tu que tiveste uma pessoa, mas possuíste uma pessoa tão poderosa que podia escolher, e então te abandonou. Com alívio abandonou-te, com alívio sim, pois exigias, com a incompreensão serena e simples de quem é um cão heróico, que eu fosse um homem. Abandonou-te com uma desculpa que todos em casa aprovaram, porque como poderia eu fazer uma viagem de mudança com bagagem em família e ainda mais um cão, com a adaptação ao novo colégio e à nova cidade, e ainda mais um cão? Que não cabe em parte alguma, disse Marta prática. Quem incomodará os passageiros, explicou minha sogra, sem saber que previamente me justificava, e as crianças choraram, e eu não olhava nem para elas nem para ti, José. Mas só tu e eu sabemos que te abandonei, porque eras a possibilidade constante do crime que eu nunca tinha cometido, a possibilidade de eu pecar, o que, no disfarçado de meus olhos, já era pecado. Então pequei logo para ser logo culpado, e este crime substitui o crime maior que eu não teria coragem de cometer, pensou o homem cada vez mais lúcido. Há tantas formas de ser culpado e de perder-se para sempre, e de se trair e de não se enfrentar, e eu escolhi a de ferir um cão, pensou o homem, porque eu sabia que esse seria um crime menor e que ninguém vai para o inferno por abandonar um cão que confiou num homem, porque eu sabia que esse crime não era punível. Sentado na chapada, sua cabeça matemática estava fria e inteligente. Só agora ele parecia compreender, com toda a sua gélida plenitude, que fizera com o cão algo realmente impune e para sempre, pois ainda não haviam inventado castigo para os grandes crimes disfarçados e para as profundas traições. Um homem ainda conseguia ser mais esperto que o juízo final. Este crime ninguém lhe condenava, nem a igreja. Todos são meus cúmplices, José. Eu teria que bater de porta em porta e mendigar que me acusassem e me punissem. Todos me bateriam a porta, com uma cara de repente endurecida. Este crime ninguém me condena, nem tu, José, me condenarias, pois bastaria esta pessoa poderosa que sou escolher de te chamar, e do teu abandono nas ruas, num pulo me lamberias a face com alegria e perdão. Eu te daria a outra face a beijar. O homem tirou os óculos, respirou, botou-os de novo, olhou a cova coberta, onde ele enterrara o cão desconhecido, em tributo ao cão abandonado, procurando enfim pagar a dívida que inquietantemente ninguém lhe cobrava, procurando punir-se com um ato de bondade e ficar livre de seu crime, como alguém dar uma esmola para enfim poder comer o bolo, por causa do qual o outro não comeu o pão. Mas como se José, o cão abandonado, exigisse dele muito mais que a mentira, como se exigisse dele no último arranco fosse um homem, e como um homem assumisse seu crime, ele olhava a cova onde enterrara a sua fraqueza e a sua condição. E agora, mais matemático ainda, procurava um meio de não se ter punido. Ele não devia ser consolado. Procurava friamente um modo de destruir o falso enterro do cão desconhecido. Abaixou-se então e, solene, calmo, com os movimentos simples, desenterrou o cão.
O cão escuro apareceu afinal inteiro, infamiliar, com a terra nos cílios, os olhos abertos e cristalizados, e assim o professor de matemática renovara o seu crime para sempre. O homem então olhou para os lados e para o céu, pedindo testemunha para o que fizera, e, como se não bastasse ainda, começou a descer as escarpas em direção ao seio de sua família. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.